Mas quando o Arrascaeta não joga, a carência é muito maior do que quando o Pedro não joga. Eu, particularmente, oferecia 30 milhões de euros pelo Matheus Pereira, então. Não seria a sua prioridade. Cara que jogaria, até jogaria. É isso, Zinho? Não seria a minha prioridade. Tá, perfeito. Não seria a minha prioridade. Para você, Birner, seria a sua prioridade? 30 milhões, tá. Caio Jorge, vem cá. Eu entendo a ideia porque o Felipe prefere jogar com um centroavante de mais mobilidade do que o Pedro, com um cara que tem mais, por hábito, pressionar saída de bola que o Pedro. Por exemplo, se você tem o Caio... já é outra discussão. Se você tem o Caio Jorge... Vai ser o Felipe? Então... Aí mais pra frente... Eu imagino que o planejamento foi feito. Claro. Aí a gente está falando de dois centroavantes bem diferentes quando a gente fala do Pedro e do Caio Jorge. O Pedro, inclusive, para mim, como finalizador, é superior ao Caio Jorge. Tá? Na área, centroavante mesmo. O Caio Jorge tem algumas valias que o Pedro não tem. Por exemplo, eu acho que nesse ano... A pressão na saída de bola é muito superior. Muito superior. Então você concorda com o Zinho? Não seria a sua prioridade? Eu traria... A minha prioridade no Flamengo seria trazer um centroavante de característica diferente do Pedro. Quando você gasta 30 milhões de euros num cara que está muito grande, você cria uma concorrência. Eu não sei se eu criaria a concorrência. Mas se perguntar quem você traria que vai jogar no Flamengo, que tem essa característica, que dá conta, é muito complicado. E tem como o Cruzeiro não vender por esse valor? Tem, Zinho? Ele não falou que o Cruzeiro quer 40 milhões? O Cruzeiro está falando que quer. O Felipe contou pra gente e a intenção, a avaliação do Cruzeiro é que o jogador vale 40, 45 milhões de euros. Inclusive, ele já teria recusado a proposta da Premier League. Né? Claro que quem dita o valor não sou eu e não é o Cruzeiro, é o mercado. Mas 30 milhões para quem pagou 4 é muito alto também, hein, Zinho? Não, assim, em termos de negócio, se você pensar no que você pagou e o que está sendo oferecido, espetacular. Em um local ia dar um rendimento tão rápido como esse que é oferecido ao Cruzeiro. Só o que eu acho que o Cruzeiro tem condição hoje é de quem está no comando do Cruzeiro. O Pedrinho não precisa desse dinheiro, né? Pelo contrário, eu acho que ele vai investir mais ainda para fortalecer ainda mais esse Cruzeiro. Também acho. Porque o Cruzeiro entrou na temporada com aquele discurso do treinador de que não era para ser campeão, ainda não era o ano de ser campeão. Uma classificação para Libertadores já era o grande objetivo. Só que, na minha visão, o Cruzeiro teve todas as chances para ser campeão brasileiro. Copa do Brasil nem se fala. Para mim, o Cruzeiro era o grande favorito quando começou as semifinais. Fluminense, Vasco, Corinthians e Cruzeiro, a minha opinião e a minha análise era do Cruzeiro favorito nessa disputa. Caiu. Aí, no Brasileirão, o Flamengo e o Palmeiras envolvidos com a Libertadores e com os problemas de convocações, desfalcando muito e tendo que repor jogo durante data FIFA, o Cruzeiro teve todas as possibilidades de assumir a liderança. É que ele não aproveitou, porque tropeço o Flamengo e o Palmeiras tiveram. É que o Cruzeiro tropeçou também. O Cruzeiro não se aproveitou. Acho até que pelo discurso do treinador. Porque acabou que isso entrou na mente dos atletas, disse tipo assim, já estamos na fase de grupo da Libertadores, está ótimo, está maravilhoso. Eu volto a bater nessa tecla. O Cruzeiro teve todas as chances de ser campeão brasileiro. E agora, para o próximo ano, não tem mais isso. O Cruzeiro entra para brigar pelos títulos, para buscar título, para competir com o Palmeiras, com Estou citando Palmeiras e Flamengo, que são os times que estão sempre chegando. Claro que vão ter outras equipes que vão competir também. Mas eu acho que o Cruzeiro, de todas que estão apontando, é a que tem que entrar para brigar. Aí você vai perder o seu melhor jogador? O Pedrinho, para mim, não é 30 milhões de euros que vai resolver nenhum problema dele buscar. Ele vai contratar um outro centroavante do nível do Caio Jorge? Não vai, por esse valor. Vai ter que aproveitar alguma oportunidade do mercado, alguma molezinha aí, que ninguém vai dar essa molezinha. Inclusive, o reserva do Caio Jorge, eu não sei se vai ficar, até pelo relacionamento que tem com o treinador que ele contratou. Você vai vender o Caio Jorge, o Gabigol vai ser o titular do Tite? Não vai. Não sei. Então eu acho que o Pedrinho vai endurecer, não vai deixar barato.
Porque aí o Cruzeiro ficaria sem os seus 2 centroavantes. Mas aí tem primeiro, um ponto de vista. Esse interesse do Flamengo também serve para enfraquecer um concorrente direto. Claro. Então, o caso do mercado predatório. Ele vai se reforçar e vai enfraquecer o concorrente direto, se ele conseguir contratar. E outro, o poder financeiro do Flamengo hoje não tem igual no futebol brasileiro. Se ele convencer o jogador, é difícil segurar. É difícil o Pedrinho falar, vou pagar tanto. O Pedrinho tem muito dinheiro, mas não tem a capacidade. O Cruzeiro não permite a ele hoje, a não ser que ele abra a mão da fortuna dele, pessoal, para botar num negócio que não vai dar o retorno. Eu acho que ele não trabalha dessa forma. Ele trabalha com o que é a realidade do clube. Investiu para que aqui na frente tenha também um equilíbrio econômico no investimento que ele fez no Cruzeiro. Então, essa é a questão. Se o Flamengo consegue convencer o jogador, em algum momento o Cruzeiro acaba tendo que ceder. E dentro Mas, Eugênio... Só para botar uma pimenta, Ozinho, dentro dessa perspectiva, vocês falaram que valeria mais a pena buscar o Matheus Pereira. Se o Flamengo achar que interessa, leva junto. Ataca junto. Fala assim, a minha pergunta, Eugênio, primeiro assim, ele pode até convencer o atleta, e de repente o atleta pode até se sentir assim, poxa, que oportunidade, de repente no Flamengo, que já está montado e os títulos estão mais próximos, e de repente a visibilidade, para mim, para uma seleção disputar uma Copa do Mundo, pode ser melhor, a visão de cada um. Estou falando o que o atleta pode pensar e o Flamengo pode usar para convencer. Mas existe uma multa rescisória, né? Essa multa não é esse valor, 30 milhões. Então ele pode até falar com o atleta, mas se o Pedrinho falar assim, tudo bem, então paga aqui a multa rescisória. Eu não sei quanto que é a multa não, tá? Mas assim, não é 30 milhões de euros. Senão, não teria nem conversa, é só o Flamengo chegar lá e depositar a multa rescisória e levar, se o atleta está convencido e quer ir. Então, assim, ele esperar pode o andamento da negociação, seduzir, falar, mas se não tem a multa, se não chegou no valor da multa, o Cruzeiro não é obrigado a vender. E o atleta ainda tem contrato? Está em vigor o contrato? Obrigado não é, Zinho. Não, mas é vantagem do Caio Jorge. Nada disso, nem o Cruzeiro é obrigado a vender, nem se sabe, por enquanto, se o Flamengo teria convencido o Caio Jorge ou não. Mas é vantagem para o Caio Jorge? O que é melhor para o Caio Jorge? Em tese, mas isso é muito superficial nesse momento, porque a gente não sabe quais serão os elencos. No Flamengo ele tem mais chance de ser campeão e tem uma concorrência maior para jogar. No Cruzeiro, nesse momento, ele é titular absoluto num time que tem condições de ganhar os campeonatos na próxima temporada, porque eu concordo com o Zinho, terá investimentos e já tem uma equipe muito forte, contratou um técnico que conhece o futebol brasileiro, um técnico que fez muito sucesso, com exceção a passagem do Flamengo nas últimas temporadas. Tem gente que não gosta do trabalho dele na seleção brasileira. Eu até acho que em 18 ele cometeu o erro quando ele coloca o Marcelo no lugar do Felipe Luiz na lateral, jogo contra a Bélgica, e era uma coisa meio previsível da escalação antes, mas eu acho que na última Copa do Mundo foi muito mais uma questão de falta de sorte mesmo. O Brasil tomou um gol nos 3 jogos contra europeus, uma bola desviada no contra-ataque, no movimento errado do Fred. Aí não dá para colocar na conta do técnico. Né? A Argentina foi para os pênaltis contra a França, ganhou, foi para os pênaltis contra a Holanda, ganhou, o Brasil foi para os pênaltis uma vez, perdeu. E o futebol é assim, perto da Argentina, o Brasil podia ter sido campeão do mundo. Então o trabalho do Tite foi bom. Aí é do jogo. Só uma coisa, Birner, a multa é 100 milhões. Então, aí não vai pagar o Flamengo e não vai pagar ninguém da Europa. Ninguém vai pagar. E o contrato dele vai até 2029. Então, portanto, vão ter que convencer o Pedrinho. Eu acho que você tem que convencer o Pedrinho. Mas isso faz parte da negociação. Eu acho que tem que convencer o jogador, o que não é fácil, porque nessa hora os treinadores entram nas discussões. O Felipe deve ter participado disso. Falou, Caio, se você jogar comigo, você vai jogar assim. Felipe, hoje essa é uma questão. Isso. Não está garantido como técnico do Flamengo. É isso que eu espero de você. O Caio Jorge já sabe quem seria o comandante dele no Cruzeiro. Você sabe como a gente joga e o Tite vai ter essa mesma conversa. E o Tite também é um cara muito grande. Então, se você falasse, o Flamengo quer tirar um jogador de qualquer time nesse momento, com exceção de Cruzeiro e Palmeiras, eu diria, ele tira. E não é tão difícil assim, a não ser que o cara goste muito do clube que joga. Tem poucos, mas ainda tem esse tipo de jogador. Do Cruzeiro e do Palmeiras, olhando os projetos dessas equipes, é mais difícil.
Eu acho, por exemplo, que o Cruzeiro não vai aceitar essa proposta, até porque o Cruzeiro, como disse o Zinho, não precisa desse dinheiro. Se o Cruzeiro tiver a intenção de vender, isso vai ser negociado por valor maior ainda. Não sei se o Flamengo quer pagar ou não quer pagar, só deixa uma coisa muito clara para mim: o Flamengo quer um outro centroavante E o vai Cruzeiro gastar em outro centroavante de característica diferente do Pedro. E tem dinheiro para isso.